Lá, hoje a gente vai mergulhar em um dos livros assim mais fascinantes e talvez intimidadores da filosofia. Assim falou Zaratustra do Nietzsche, Uhum. Intimidador é uma boa palavra. né? A gente recebeu aqui uma série de anotações sobre o comecinho da obra e a nossa ideia é tentar desvendar as ideias centrais que ele joga na nossa cara logo de cara. Exato. A premissa é a de um profeta, o Zaratustra, que depois de 10 anos sozinho numa montanha, resolve descer para compartilhar o que aprendeu. Certo. E o nosso foco aqui vai ser em 3 conceitos que ele introduz de cara: o super-homem, o último homem e, claro, a famosa declaração da morte de Deus. E é fundamental a gente já começar dizendo que esse livro não é um tratado assim tradicional. É pura alegoria, quase poesia. Sim, A jornada de Zaratustra não é só física, né? É um símbolo de uma transformação filosófica gigante que ele está propondo. O nosso trabalho vai ser extrair o significado por trás desses símbolos. perfeito. Então, vamos com ele nessa descida. A cena inicial é Zaratustra com 30 anos, se sentindo transbordar de sabedoria. A imagem usada é ótima, ele se sente... Da abelha, né? Isso, como a abelha que acumulou mel demais. Ele precisa de mãos que se estendam. Aí ele decide que precisa descer as profundezas, que nem o sol, para compartilhar essa luz. E essa palavra descer, ou Untergang no original alemão, ela tem um peso, assim, enorme. Não é só descer a montanha. Não, Não. A palavra também pode significar declínio, ruína. Só que aqui o Nietzsche usa de um jeito positivo. É um ato de superabundância, de generosidade. Uma sabedoria que fica guardada é inútil, sabe? entendi. Ela só ganha valor se for compartilhada. Exatamente. É um sacrifício, mas é também um risco. Um risco gigantesco de ser completamente mal interpretado e, bom, é exatamente o que acontece. E isso já fica claro no primeiro encontro dele. Ele topa com um velho eremita na floresta. Um santo. Uhum. O santo diz que amava os homens, mas se cansou. Achou eles imperfeitos demais. Agora ele só ama a Deus. E ele dá um conselho bem direto para o Zaratustra. Não vá até os homens. Exato. Fique na floresta. Eles não vão querer seus tesouros. E é logo depois dessa conversa que a ficha cai. É a virada de chave de tudo. Zaratustra se afasta e pensa, e a citação é marcante. Será possível? Este velho santo em sua floresta ainda não ouviu que Deus está morto? O fascinante aqui é que isso não é uma proclamação de ateísmo. Não é Deus não existe. Certo. Deus está morto é um diagnóstico cultural. Quer dizer, a base que sustentava toda a moral, todos os valores, o sentido da vida no Ocidente, ruiu. Nossa, Aquela âncora celestial, ela não funciona mais da mesma forma. A humanidade, de repente, está à deriva. entendi. Então não é uma festa, é uma constatação. É tipo, a humanidade virou adulta de repente e descobriu que não tem mais um pai para dizer o que é certo e errado. A responsabilidade é toda nossa. Essa analogia é perfeita, perfeita. E para Nietzsche, essa é a notícia mais libertadora e ao mesmo tempo a mais apavorante de todas. Ele não lamenta. Ele vê isso como a chance da humanidade finalmente atingir a maior idade. Mas com essa liberdade vem a tarefa mais pesada. Se a velha fonte de valores secou, agora a gente tem que se tornar criador de valores. É uma missão em tanto. É com essa missão que ele chega na cidade. O que eu acho incrível é a coragem dele, talvez a ingenuidade. Ele chega na primeira cidade, no meio do mercado, e em vez de ir com calma, não, ele já joga a ideia mais radical dele na cara de todo mundo. Sem anestesia. Nenhuma. Ele grita: "Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado." E ele usa aquela metáfora que é uma das mais famosas de todas, né? O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Sim. O que ele quer dizer com isso é que o nosso valor não está em ser um produto final, uma meta, mas em ser uma ponte, uma transição. Certo. Mas vamos tentar desconstruir um pouco essa ideia do super-homem, o Ubermensch. Porque é um termo que foi muito, mas muito distorcido, né? Completamente. Essa é a primeira coisa a esclarecer. Não tem nada a ver com um super-herói de capa, ou pior ainda, com as apropriações políticas desastrosas que fizeram do termo. Uhum. O super-homem do Nietzsche é um ideal filosófico. É o ser humano que, encarando a morte de Deus,
não cai no niilismo, no desespero. Pelo contrário, Ele cria. ele assume a tarefa de criar seus próprios valores. Ele é o sentido da Terra, alguém que para de buscar esperança em paraísos, em mundos supraterrenos e afirma a vida aqui, agora, com tudo que ela tem de bom e de ruim. É a resposta para o vácuo. Mas essa ideia não corre o risco de ser vista como algo elitista, tipo uma casta de superiores e o resto da humanidade. Como ele lida com esse perigo? Ótima pergunta. Ele estava ciente desse risco. Para ele, o super-homem não é uma raça, não é uma elite social. É uma meta individual. Ah, entendi. É um desafio que cada um pode ou não aceitar. Não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. Os medos, as fraquezas, a necessidade de ter valores impostos de fora. É uma aristocracia do espírito, não do sangue. Mas a galera no mercado, claro. A galera no mercado não entende nada. A reação deles é quase uma comédia. Eles riem, caçoam, acham que ele tá anunciando um equilibrista que ia se apresentar-lhe. Exato. Aí, percebendo que a ideia dele foi recebida como piada, Zaratustra muda de tática. Se eles não entendem o ideal, talvez entendam o alerta. E aí ele apresenta o oposto, o maior medo dele, o último homem. E essa descrição, olha, é uma das coisas mais brutais e proféticas que o Nietzsche escreveu. É o retrato de uma humanidade que abriu mão da grandeza em troca de conforto e segurança. É uma imagem que dá calafrios, porque parece que ele previu o nosso tempo. Ele diz que os últimos homens falam: nós descobrimos a felicidade, e piscam. A Terra ficou pequena, eles vivem de pequenos prazeres para o dia e pequenos prazeres para a noite, mas acima de tudo prezam a saúde. Não tem mais grandes paixões, grandes sofrimentos, grandes riscos. É o fim da aspiração. É a cultura do conforto a qualquer custo, a vidinha morna. Exatamente. O último homem não quer escalar montanhas. Ele quer que não existam mais montanhas para ninguém correr o risco de se machucar. E o que é realmente aterrorizante na história é a reação da multidão. Eles não ficam com medo. Pelo contrário, eles não se ofendem. Eles gritam em êxtase: dá-nos este último homem, ó Zaratustra. Faz de nós estes últimos homens. Eles desejam isso. Eles imploram por essa mediocridade. E isso destrói o Zaratustra por dentro, porque ele entende que o maior perigo não é a humanidade cair na mediocridade, é ela correr de braços abertos para ela. Fico pensando que essa visão é muito poderosa, mas também assustadora. É fácil entender o último homem, mas o caminho para o super-homem, essa corda sobre um abismo, parece algo quase impossível. Nietzsche dá alguma pista de como dar o primeiro passo? Sim, ele dá. E não é uma fórmula, mas é outra alegoria fantástica, talvez a mais importante do prólogo, a das 3 metamorfoses do espírito. É o mapa do desenvolvimento para quem aceita o desafio. Ele diz que, para se tornar criador, o espírito primeiro precisa se tornar um camelo. Um camelo? O que isso quer dizer? Pensa no camelo. É o espírito de carga. Forte, resiliente e obediente. Ele se ajoelha para ser carregado com os fardos mais pesados. E esses fardos seriam? Os valores da tradição, a moral, o dever. O tu deves da sociedade. É a fase da disciplina, de absorver tudo, de aprender as regras. Você não pode quebrar regras que não conhece. O camelo vai para o deserto testar sua força com esse peso todo. Ok, então o espírito aprende, suporta, mas isso parece o contrário da liberdade que o super-homem busca. E é. Por isso é só a primeira fase. No meio do deserto, acontece a segunda metamorfose. O camelo se transforma num leão. Ah, agora sim. O leão não quer mais carregar fardos. Ele quer ser senhor do seu próprio deserto. Ele quer conquistar a liberdade. E para isso, ele tem que enfrentar o inimigo mortal dele, o grande dragão. E quem é esse dragão? O dragão é a personificação de todos os tu deves que o camelo carregava. Cada escama dourada dele é um valor milenar. Tu deves ser humilde, tu deves honrar teus pais. E contra esse tu deves do dragão, o espírito do leão ruge uma única coisa. Eu quero. Eu quero. É o santo não. É a rebelião, a quebra das correntes,
O leão conquista a liberdade de alguma coisa. Então o leão é o revolucionário, o que destrói os ídolos antigos. Parece que a jornada podia acabar aí, né, na liberdade. Podia, mas estaria incompleta. O leão é essencial, mas ele tem uma limitação. Ele age por reação. Ele precisa do dragão para poder dizer não. Faz sentido. Ele pode destruir a prisão, mas isso não diz para ele o que construir no lugar. Para isso, precisa da terceira e mais difícil metamorfose. O leão precisa se tornar uma criança. Uma criança. Essa é a parte mais contraintuitiva de todas. Depois da força do camelo e da fúria do leão, a meta é virar uma criança. Exato. E por quê? Zaratustra diz que a criança é inocência e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda que gira por si mesma, um santo sim. Pensa numa criança brincando. Ela não cria por dever como o camelo, nem para desafiar alguém como o leão. Ela cria por pura alegria, por um transbordamento de energia. Ela não precisa de um inimigo. Não precisa. Ela age a partir de uma vontade afirmativa. Ela cria novos valores, começa um novo jogo com novas regras. Esse é o espírito do super-homem. Aquele que aprendeu a dizer sim à vida e a criar o seu próprio jogo. Uau! Ok, isso amarra tudo de uma forma muito forte. Então, se a gente for resumir o que a gente viu, a jornada toda começa com esse choque da morte de Deus, que deixa a gente sem um mapa moral. Isso. E diante desse abismo, Zaratustra nos dá duas opções. Ou a gente se encolhe e busca a segurança medíocre do último homem, ou a gente aceita o desafio de ser essa ponte para o super-homem, esse ideal de ser humano que cria o próprio sentido para a vida. E o caminho para isso é essa jornada interna das 3 metamorfoses. Primeira disciplina do camelo, para aprender. Depois a coragem do leão, para se libertar e dizer não. E finalmente a criatividade inocente da criança, para dizer um santo sim e começar algo novo. Exatamente. É um chamado para a humanidade parar de ser uma criatura e se tornar, finalmente, criadora. Assumir a responsabilidade radical pelo próprio futuro. É a proposta mais exigente e talvez a mais bela de Nietzsche. No final, Zaratustra diz algo como: eu amo aqueles que não sabem viver a não ser em declínio, pois são eles os que atravessam. Essa ideia de amar a travessia, o declínio, é muito forte. E talvez o pensamento que fica para a gente refletir é esse, né? No mundo que cobra tanto da gente a estabilidade, a segurança, o chegar lá, o que significa encarar a própria vida não como um destino, mas como essa ponte, como um processo constante de se construir e superar, mesmo que isso signifique se desmantelar de vez em quando.